Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Ilha do Chelsea, meu nome é Thiago Pimentel e cara, hoje você está assistindo aqui os 5 motivos do nosso terceiro jogo seguido sem vencer. Nosso empate de 0-0 contra o Bournemouth pela Premier League e é um resultado péssimo, tá? Péssimo, não tem outra palavra para definir. O Arsenal perdeu hoje contra o Aston Villa e o Chelsea perdeu hoje a oportunidade de estancar um pouco a sangria da derrota para o Leeds. Assim, a diferença para o Arsenal é, se eu não me engano, de 8 pontos, uma diferença alta. Estamos em dezembro, né? Estamos nos aproximando do final do primeiro turno. Então o rumo do campeonato ele já vai se desenhando. E para mim, empates como esse, derrotas como as contra o Leeds, me dão a forte sensação de que o Chelsea vai se desenrolando mais uma temporada que o Chelsea não compete para vencer a Premier League. E muito por culpa nossa. Muito por culpa nossa. Né? Eu poderia sintetizar o resultado de hoje, a análise toda de hoje no Maresca, nas decisões que ele tomou hoje, nas decisões que ele tomou contra o Leeds, e que eu sinceramente estou esperando ver ele cometer esses mesmos erros contra o Everton no fim de semana que vem, ou até mesmo contra a Atalanta no meio da semana pela Champions League. Eu poderia fazer isso, eu poderia sintetizar tudo isso no Maresca, personificar a culpa nele, mas eu não vou fazer isso, né? Mas é um resultado muito ruim, cara, muito ruim. O Chelsea hoje fez um jogo fraco, cara, de novo. Dezembro é um período difícil, como eu falei em outros momentos. É um período que o Chelsea, historicamente, nos últimos 8 anos, aí, desde que o Chelsea ganhou a última Premier League, é um período que o Chelsea sofre. Por exemplo, 2018, 2019, difícil. 2020 com o Lampard, perdemos para o Wolverhampton, perdemos para o Arsenal, perdemos para o Everton, né? E agora também começamos o mês aqui com 2 jogos sem vencer, né? Perdemos para o Leeds, empatamos hoje contra o Bournemouth, né? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a análise com o que para mim é o fator determinante do resultado hoje, né? Que é a criatividade do Chelsea, ou melhor dizendo, né? A falta de criatividade. Eu vou analisar individualmente 2 jogadores daqui a pouco nesse aspecto, né, que fazem parte do problema da criatividade do Chelsea hoje. Mas é um problema que vai além deles. É um problema que vai para o sistema do Chelsea hoje e que vai para todos os jogadores da frente ofensiva do Chelsea. Hoje o Chelsea não criou nada. O primeiro tempo do Chelsea foi muito fraco. O Chelsea não chutou no gol no primeiro tempo. O Petrovic, o nosso ex-goleiro Petrovic, não fez uma defesa no primeiro tempo. Teve um lance do Pedro Neto, que ele tá na ponta direita, ele toca para trás e o Delap dá um peteleco pro gol, que é bloqueado pelo Senesi, salvo engano, ou algum zagueiro do Bournemouth. Foi essa a grande chance do Chelsea no primeiro tempo. Do contrário, toque para lá, toque para cá, fica ali, ó, para-brisa. É do Pedro Neto pro Gusto, pro Enzo, pro Gusto de novo, pro Palmer, pro Garnacho. E vai nessa, ó. E vai nessa. Aí não consegue achar um espaço. Pedro Neto cruza, Garnacho cruza.
E para mim vai uma crítica ao Maresca, apesar de eu não listar ele aqui. Eu poderia, mas eu não estou listando o Maresca aqui especificamente hoje. Mas fica uma crítica para ele que, por exemplo, contra o Barcelona e o Arsenal, eu disse aqui que o Maresca sabe armar o Chelsea para jogos grandes e que não tem como negar isso. Ele consegue armar o Chelsea para enfrentar grandes times. A gente viu isso contra o Liverpool, a gente viu isso contra o Arsenal, contra o Barcelona, contra o Tottenham até, contra o PSG. O Chelsea consegue, nesses jogos, especialmente que são jogos que o adversário vai pro Chelsea, vai para cima do Chelsea, traz o jogo pra gente, o Chelsea consegue sair jogando com a bola no chão. Você vê os gols que o Chelsea faz, na maioria são bola no chão, bola rolando, entendeu? Claro, teve o escanteio contra o Arsenal, por exemplo, mas assim, o Chelsea consegue criar situações boas nesses jogos. O Maresca tem esse mérito. Mas esse sistema do Maresca, eu percebo uma dificuldade contra não times pequenos, porque o Bournemouth não é um time que joga como um time pequeno, mas em times que o Chelsea tem a teórica obrigação de vencer, né? Que o Chelsea tem a teórica superioridade sobre esses times. Fica nesse para-brisa. Ponta direita é o Pedro Neto, ponta esquerda é o Garnacho hoje. A bola tá no Pedro Neto, vai pro Gusto, vai pro Enzo, vai pro Garnacho. Vai do Garnacho pro Enzo, pro Gusto, pro Pedro Neto. Aí não consegue fazer alguma coisa. O Pedro Neto vai e cruza. Aí, obviamente, não é a tática mais efetiva do mundo. Então, muitos desses cruzamentos ou param no primeiro pau, ou saem para tiro de meta, ou o goleiro pega. Só que aí tem um lance que o Cucurella chega rasante na área e ele faz o gol. Entendeu? O Chelsea ainda tem poucas ferramentas para quebrar esses times menores. O Chelsea ainda tem poucas soluções para, com a bola rolando, fazer alguma coisa contra um Bournemouth da vida, contra um Leeds da vida. Os dois jogos aí que a gente teve nessa semana são prova. Não foram jogos horríveis, não foi um jogo horrível assim nesse aspecto hoje contra o Bournemouth, porque o Chelsea conseguia ter o controle da bola. E até mesmo nos momentos que o Bournemouth apertava o Chelsea conseguia sair jogando. E sair jogando no chão mesmo. Lances ali do Reece James com o Enzo, do Gusto, boas tabelas. O Delap, enquanto esteve em campo, conseguiu fazer uns 2, 3 pivôs legais. Mas em termos do passe final, em termos de criar uma chance de perigo, cara, o Chelsea pouco conseguiu fazer sem ser pegar o ponta, ele pedala, Jack Grealish assim, cruza. É complicado, mas é a situação que o Chelsea vive aí. Em outros jogos, o Chelsea consegue o resultado. Hoje não conseguiu. Contra o Leeds, não conseguiu. E eu estou apavorado do que vai acontecer contra o Everton. Sabe um detalhe muito importante? O Everton tá em quinto. É que o Everton já jogou hoje. Aí o Crystal Palace, que tá em sexto, pode passar a gente, né? Vai jogar amanhã contra o Fulham. Mas o Everton tá em quinto. A gente tá em quarto. E a gente enfrenta eles na semana que vem. E aí? Os caras não são bobo, não. Vocês estão vendo a temporada que o nosso querido, nosso eterno xodó Dewsbury Hall tá fazendo? Tá jogando bem. Tá jogando bem. O time do Everton tá ajeitadinho também com o David Moyes. Eu tô com medo. Eu não sei você. Enfim, falei que eu ia analisar especificamente 2 jogadores, então vamos lá. Vamos fazer aqui já uma dobradinha. Palmer e João Pedro. Vamos começar com o Palmer, que pra mim
eu vou ser até um pouco mais gentil com o Palmer do que com o João Pedro, porque o Palmer ficou fora há muito tempo, lesionado, e mesmo nessa temporada que ele jogou ali alguns jogos, dava para ver que o Palmer fisicamente estava sofrendo, né? Então eu vou ser gentil, eu vou descontar um pouco a crítica ao Palmer, mas 60 minutos dele hoje, mornos, né? Ele, né, gelado, tava morno, para não dizer, porra, fervendo de quente. Né? É muito bom ver ele jogar hoje, né? É bom ver que ele tá de volta, claro, é o principal jogador do nosso time. O Chelsea precisa do Palmer bem se o Chelsea quer sonhar com grandes coisas, com títulos, com temporadas boas. Mas, cara, hoje o Palmer tá morno ainda. Tá morno. Não tá gelado. Ele precisa ainda se adequar. Tanto que ele foi substituído aos 60 minutos e eu nem tchum, assim, nem tudo bem. É isso aí, vamos ver se contra a Atalanta ele tem mais minutos e minutos de melhor qualidade também. E aí contra o Everton, contra o Cardiff, sucessivamente, e aí vai. Mas hoje, jogo morno do Palmer. Agora, o João Pedro, meu amigo, que atuação do João Pedro. Ele entrou no lugar do Palmer, né? E, cara, meu Deus do céu. Meu pai amado, ele fez um jogo muito ruim contra o Leeds. Ele começou a titular contra o Leeds. E hoje ele entrando no lugar do Palmer aos 60 minutos também foi muito mal, cara. Jogando como camisa 10, que pra mim não é a dele, né? Eu acompanho esse moleque desde os tempos de Fluminense, desde que ele surgiu no futebol, e ele é camisa 9, cara. Claro, ele não é o camisa 9 clássico, ele não é o Delap, por exemplo, é um perfil totalmente diferente, mas ele é camisa 9. E hoje ele jogando de 10 foi muito mal. Só que, cara, eu tô aqui me atendo a camisa 9, camisa 10. Cara, o João Pedro teve aí jogos de camisa 9 dele abaixo. Contra o Arsenal, por exemplo, eu não achei que ele foi bem também. Então, o João Pedro, nesse último mês aí, mais ou menos, o João Pedro tem feito jogos muito abaixo. Ele começou muito bem, ele fez um Mundial fantástico, e até mesmo ali, nos primeiros 3, 4 jogos dessa temporada, ele foi muito bem. O jogo dele contra o West Ham é um jogo fantástico. Mas, do mês passado para cá, jogos muito ruins. A oscilação, que é natural, ainda mais para jogadores jovens, para um time jovem como o do Chelsea, ela é natural e ela acontece. Mas eu espero mais do João Pedro. O João Pedro não chegou ontem na Premier League. E já que no Chelsea ele já provou que é capaz de fazer melhor do que ele tem feito. Entendeu? Hoje o João Pedro não entregou nada. Movimentação, criatividade, como eu falei, finalização, presença de área, nada. O João Pedro pegava a bola e era um verdadeiro cemitério. A jogada morria. Claro, o time inteiro do Chelsea hoje foi abaixo, com algumas exceções. Mas o João Pedro também não ajudou a causa, né? Então, é complicado o que aconteceu hoje. Mas, cara, para não ser um completo ranzinza aqui, ficar Chelsea empatou. Vamos falar de coisa boa, né? Os 2 motivos finais são 2 pontos positivos para mim, que eu já vou emendar direto. O vídeo já tá longo, já tem 14 minutos de eu falando mal aqui das coisas. Vamos emendar aqui no Robert Sanches e no Fofaná para finalizar o vídeo. Cara, o Robert Sanches novamente foi muito bem. Melhor em campo do Chelsea hoje, na minha opinião. Seguro. Se eu não me engano, foram 4 ou 5 intervenções do Robert Sanches importantes, 3 defesas importantes e saindo bem em cruzamentos, cortando cruzamentos.
um do David Brooks, se eu não me engano, que era perigoso, cruzamento a meia altura pro Evanilson, né? E o Evanilson também, que perdeu um gol claro, perdeu a grande chance do jogo, na minha opinião. Mas, cara, um jogo muito bom do Sanches de novo, né? Irônico, né, que o Sanches tem sido um dos nomes mais calmos para mim do Chelsea nesses últimos tempos. Mas que bom, né? Que bom. A distribuição dele hoje, de novo, muito boa. Não tenho nada a reclamar do Sanches. Teve só um sustinho ali dele no segundo tempo, mas fora isso, assim, partida muito segura dele. Assim como a partida do Fofana. Né? O Fofana foi poupado contra o Leeds e a gente sentiu falta dele. Muito bem hoje defensivamente. O Chelsea hoje, como um todo, no aspecto defensivo, foi muito bem. Mas eu diria que o destaque da nossa defesa hoje foi o Fofana. Sentimos falta dele contra o Leeds e hoje a gente viu o porquê. Muito seguro, olhando bem o jogo. E mesmo pro aspecto ofensivo, para a saída de jogo, ele também muito bem. É um zagueiro que eu gosto muito, cara. Eu defendo muito o Fofana. E eu confesso que eu já estava perdendo as esperanças nele por conta dessa questão física, de lesões, que ele sofreu muito. Não só no Chelsea, mas no próprio Leicester ele sofria bastante com isso. Então é bom ver que o Fofana está voltando a ter uma sequência boa. Não espero ver ele contra a Atalanta. Espero que ele seja poupado, mas não pro Tosin, pelo amor de Deus. O Maresca comentou, né, na coletiva pré-jogo que um arrependimento dele foi não ter colocado o Acheampong. E, cara, óbvio, né? Óbvio. O Tosin, pelo amor de Deus, eu nem fiz pós-jogo contra o Leeds, mas fica aqui o meu disclaimer pro Tosin, que, pelo amor de Deus, que jogo horrível do Tosin contra o Leeds. Falha bizarra dele no terceiro gol. Eu acho que os 3 gols do Leeds têm um dedo de culpa dele. E se eu sou o Acheampong, eu ia ficar estarrecido com esse cara começando na frente dele. Enfim, disclaimer feito aqui. É isso, finito. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo, se vocês concordam, discordam de mim nas minhas análises aqui. Se tem algum jogador que eu critiquei que vocês discordam, algum jogador que eu não critiquei que vocês acham que mereciam ser criticado. Enfim, é isso, pessoal. Nos vemos aí na terça, segunda, não lembro quando que é o jogo contra a Atalanta. Mas é isso, pessoal. Curta aqui o vídeo, comente a sua opinião, compartilhe o vídeo com os amigos e, por favor, se inscreva no Ilha do Chelsea para esse e mais vídeos sobre o maior de Londres. Então é isso e até a próxima.